Fala pessoal, bora para mais um e o alerta de hoje é sobre o caso que tá todo mundo comentando, tá nas mídias, tá em todo lugar, tá na internet, tá na televisão. É o caso da Ana Hickman, que foi agredida pelo seu marido Alexandre, tá? Pessoal, quero deixar um ponto bem claro aqui, bem claro. A verdade, só quem sabe são os envolvidos, tá? A gente vai falar sobre o que realmente chegou na gente aqui, beleza? Em primeiro lugar, é o seguinte, galera. Para você que acompanhou o Pânico lá atrás, em 2011, 2012, aquela coisa, teve uma treta entre Ana Hickman e Adriane Galisteu. E aí, cara, o que acontece? Sabiamente, como sempre, o Pânico estava atento a essas pautas mais polêmicas para ir junto. Cara, eles começaram a ir atrás da Ana Hickman e começaram a ter contato com o Alexandre, na época. E eu lembrei de uma entrevista que o Alfinete e o Vesgo fizeram com ele. E aí começou a abordar várias questões e tal do problema. Ele deu as respostas para Adriane Galisteu e tal. E a Adriane Galisteu declarou que tinha medo de que o Alexandre pudesse agredi-la fisicamente. E aí o Alfinete trouxe a questão para ela e tudo mais. Para ela não, para ele, perguntou para ele. Falou, vem cá, ó. Adriane Galisteu falou isso aqui. O que você tem a dizer? Tem chance disso acontecer? Ele falou, óbvio que não, vou bater em mulher, não sei o que, aquele estereótipo ali do machão, tá? Cara, o que acontece? Vamos lá. Primeira questão aqui que eu acho que é interessante. Se você buscar o histórico dele durante a carreira da Ana Hickman, ele sempre posicionou. Ele se posicionava contra as pessoas que criticavam a Ana Hickman, tá? Então, assim, ele fazia o papel dele, porque na verdade ele é agente da Ana Hickman, sócio da empresa, né? Ana Hickman ali, ele é sócio nos empreendimentos dela. Então, assim, sempre que alguém criticava a Ana Hickman, ele batia de frente com força. Mandava e-mail, falava que ia atrás, que ia quebrar, que ia fazer, que ia acontecer. Isso é o que foi noticiado. Lembre-se do que eu falei lá no início. Ele foi banido, o acesso dele foi banido na Record. Ele sempre teve casos de se posicionar de forma ruim, de forma agressiva, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, até onde a gente sabia, nunca havia chegado às vias de fato com ninguém. Então, vamos lá, vamos com calma. Terceira questão, se você procurar pela Ana Hickman uma pessoa, né, pública, tem muito sucesso, a vida dela tá aí toda hora nos portais. Então, assim, algo muito intenso para a realidade da família dela ali. Se você unir isso ao fato de que o marido dela é o agente dela, que é sócio dela, você imagina a pressão do dia a dia deles ali em relação à carreira dela, né? Ah, por que você está falando isso? Cara, eu estou falando isso porque a situação deles, nessa situação, é mais fácil você criar uma fórmula de caos para uma família disfuncional, tá? Ah, então você está dizendo que o marido que é sócio da mulher é uma família disfuncional. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o cara precisa ter muito equilíbrio emocional para poder fazer o papel de sócio fora de casa e ainda assim fazer o papel de marido dentro de casa, tá? E como a gente já sabe, ele tem um histórico de não ser muito equilibrado emocionalmente. Ele responde as coisas com agressividade, tá? E aí pode ser alguma coisa da infância, enfim, a gente não sabe, tá? Especulação. Mas a gente tem que tentar entender. Beleza? Então, assim, pelo fato daquilo ele ter criado essa fórmula de caos perfeita, e ele provavelmente não ter feito o papel de marido, apoiador, né? O cara que está ali do lado dela, talvez tenha deixado pesar mais um lado que o outro, não sei, isso é uma probabilidade, pode ter dado esse caô todo aí.
Agora, o outro papel da família, outra questão da família disfuncional, no papel que eu acho que ele não cumpriu, e esse eu tenho certeza que ele não cumpriu, foi o de pai. Porque toda essa briga de empurrar ela na parede, de acordo com os relatos dela, empurrar ela na parede, ameaça da cabeçada e fechar a porta no braço dela, tudo isso foi feito na presença do filho, tá? E isso é algo que realmente não tem perdão, né, cara? Não tem volta. Isso pode gerar reflexos aí, e provavelmente vai gerar reflexos tanto para ele quanto para o filho dele o resto da vida. Então, assim, galera, isso é um alerta muito importante para a gente, tá? A gente tem que entender, porque a vida pública e tal parece que está muito distante da realidade. Não tá. Isso acontece todo dia nas famílias brasileiras, só que eles têm uma vida pública e chegou ao nosso conhecimento. Mas é fácil de perder a mão. Quando você começa a juntar as fórmulas do caos, o pior acontece. Então você tem que estar atento. Eu sou o cara que defendo muito a família. Eu acho que a família ela é muito importante, tem um papel muito importante na sociedade. E ela tem que ser cultivada. Beleza? Só que isso tem que ser feito durante o processo. Quando chega num limite, talvez seja melhor se afastar, para não acontecer coisas assim. Então, se você está vivendo um momento de confusão, começa a reavaliar o papel que cada um está tendo na família, para ver se está tudo certinho, se está tudo dentro dos conformes, todo mundo cumprindo o seu papel. Se não, dá um break e tenta acertar. Procura ajuda, procura apoio psicológico, procura um terapeuta, procura alguma coisa aí para te dar um norte, para não chegar nesse limite que chegou a família Hickman. Certo ou não? É isso, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Fui.